Se você tem que sair do barco, saia agora. Porque o barco, preste bastante atenção, o barco representa um momento de transição. Eu acredito que todos nós passamos por dois processos importantes de formação. Esse primeiro processo, ele é involuntário. Nós não escolhemos aquilo que nós recebemos, nós simplesmente somos formados dentro de um lar, dentro de um contexto, e porque nós somos jovens demais, muitas vezes nós não escolhemos aquilo que nós queremos absorver. Por isso, seja bom, seja ruim, nós passamos por essa primeira formação. Mas duas coisas que são importantes eu ressaltar. Primeiro, essa primeira formação, ela não é eterna, ela se encerra. A partir do momento que nós desenvolvemos uma autonomia para tomarmos decisões, uma autonomia para escolhermos o que nós iremos pensar, a partir do momento que nós alcançamos uma determinada maturidade, essa primeira formação, ela se encerra. Segundo ponto importante a respeito desse primeiro processo de formação. Esse primeiro processo de formação, ele não define aonde você irá chegar. Esse primeiro processo de formação só define o seu ponto de partida, como você começará a viver a sua vida. O segundo processo de formação, e esse que é o mais importante, ele é 100% decorrente das nossas escolhas. E esse sim tem o poder para determinar aonde nós iremos chegar, como nós viveremos os nossos dias. Eu tenho o poder de escolha. Eu escolho o que eu quero e aquilo que eu não quero ser. Eu escolho vencer o orgulho e me tornar uma pessoa humilde. Eu escolho vencer o sentimento de preguiça e eu acabo me tornando uma pessoa proativa, uma pessoa que se posiciona. Eu escolho dizer não para aquilo que pode ser considerado hereditário, para desenvolver as características que eu quero, que eu sei que são importantes para o meu desenvolvimento. Para você fazer algo que você nunca fez, primeiro você tem que trabalhar para se tornar quem você nunca foi antes. Não basta simplesmente desejar fazer algo, você tem que trabalhar para se tornar uma pessoa que nunca foi. Até porque, vamos juntos, levante a sua voz por favor, nós não recebemos aquilo que desejamos, nós recebemos aquilo que nós somos. Então cada um dos resultados da nossa vida são frutos daquilo que nós realmente somos internamente, que vem a refletir externamente. E o segredo para você romper, o segredo para você avançar, é uma palavra muito simples: fome. A fome de uma pessoa determina o quanto ela está disposta a pagar um preço para romper com padrões. Uma pessoa com fome, uma pessoa faminta, ela não tem limite, ela não tem cansaço, ela não tem obstáculos, ela não tem dificuldade. Uma pessoa faminta, cheia de fome, nada tem o poder para detê-la, nada pode pará-la. A partir do momento que eu desenvolvo essa fome, essa sede, esse desejo de mudança, já não tem mais hora, não tem lugar, não tem momento, não tem pessoas ao redor. Eu sei aonde eu quero chegar e eu começo a pagar esse alto preço para chegar neste lugar. O que todos nós precisamos ter muito claro dentro de nós é que em todos os casos, sem exceção, chega um momento que nós precisamos sair do barco. O barco que representa a nossa zona de conforto,
O barco que já não exige muito de nós, e quando nós entramos em um estado onde aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos já não exige muito de nós, nós temos uma grande tendência a uma grande estagnação. E nunca se esqueçam, todo processo de retrocesso começa com uma paralisia, começa com uma estagnação. Ninguém começa caminhando para trás. O fato de você parar de caminhar para frente faz com que você comece a viver vários e vários tipos de retrocesso. Momentos improváveis produzem experiências inesquecíveis. Existem momentos que nós lutamos com unhas e dentes para evitarmos. Existem coisas que, se nós pudéssemos falar claramente com o Senhor: Senhor, eu não quero passar por isso, Senhor, me tire dessa, mesmo não querendo passar por absolutamente nada, mesmo que nós venhamos desejar sermos poupados dessas coisas, tem coisas que o Senhor não pode nos poupar, porque faz parte de um crescimento maior. Se nós soubéssemos aquilo que o Senhor sabe, se nós víssemos aquilo que o Senhor vê, nós não questionaríamos a forma como Ele trabalha. Nessa passagem em que o Senhor pediu para que os homens fossem até o outro lado da margem do rio, perceba que foi uma direção dada pelo Senhor, mas quando aqueles homens saíram em direção ao outro lado, eles se depararam com uma grande tempestade. Ao contrário do que a grande maioria pensa, a tempestade, ela tem vários pontos positivos. Tem coisas dentro de nós que nós só conseguimos desenvolver ou trabalhar no meio de uma tempestade. Mesmo que de uma forma muito consciente nós venhamos tentar trabalhar no momento de paz, de tranquilidade, nunca se esqueça disso. Tem pontos dentro de nós que só podem ser trabalhados dentro da tempestade. É na tempestade que o Senhor trabalha o nosso equilíbrio emocional. É na tempestade que a nossa fé é puxada para um nível mais alto. São nas tempestades que muitas vezes nós nos livramos das más companhias. Tem pessoas que estão perto de pessoas que são divertidas. Talvez perto dela você é mais ri do que faz qualquer outra coisa. São companhias em que talvez no passado você tenha vivido momentos incríveis, maravilhosos, mas são companhias que não te ajudam em nada num crescimento no que diz respeito à sabedoria, à fé, ao crescimento espiritual. E muitas vezes o Senhor permite sim tempestades para fazer essa acepção de companhias, porque o que você muitas vezes não tem força para romper, a própria tempestade rompe. O que nós muitas vezes não temos a coragem para botar um ponto final e entender que aquela amizade, aquele meio social, ele só está me fazendo mal, a tempestade muitas vezes ela acaba fazendo essa separação. A tempestade nos faz identificar aquilo que realmente tem valor. É muito comum nós atendermos pessoas, orarmos por pessoas que estão com problemas de saúde, e elas falam que depois que receberam aquele diagnóstico de que não teria cura, que seria um tratamento apenas paliativo, mas o resultado, o destino da pessoa é morte, essas pessoas falam que a forma delas enxergarem a vida mudou por completo. Elas entendem que realmente existe uma escala de importância: Deus, família, tempo, e o resto, literalmente, acaba sendo resto. Só que antes das tempestades chegarem, muitas vezes as nossas prioridades são invertidas. Muitas vezes nós acreditamos, até por uma questão de formação, que nós estamos no rumo certo, mas nós estamos no rumo completamente errado. Eu comecei a reunião falando sobre os dois processos de formação. Tem pessoas que ainda não conseguiram romper na vida, porque ainda estão ligadas de alguma forma, emocionalmente, mentalmente falando, ao primeiro processo de formação. Então aquilo que receberam de pai, de mãe, ou de quem criou, de uma forma bem abrangente, aquilo ainda continua tendo uma influência não muito boa sobre as nossas vidas.
Até que chega um momento em que nós temos que entender que se eu não mudar agora, eu posso perder muitas coisas importantes ao longo da vida. É óbvio, se vocês me perguntarem, eu não quero que ninguém perca absolutamente nada, de maneira alguma. Eu não quero que nenhum de vocês da transmissão, não percam nada. Mas se tiverem que perder alguma coisa, que seja dinheiro, mas não a tua salvação, não a tua família, não o teu casamento, não o teu relacionamento com teus filhos. E por essas e outras questões, eu tenho que entender que toda mudança, não importa o contexto, levante a sua voz por favor, toda mudança começa agora. De novo, toda mudança começa agora. Mais uma vez, toda mudança começa agora. Ai, como eu queria estar com a minha garganta melhor. Toda mudança começa agora. Toda mudança. Se eu tenho que ajustar algumas indisciplinas na vida, toda mudança começa agora. Dia 1º de janeiro eu começo. Gente, ninguém sabe se dia 1º de janeiro nós estaremos aqui ainda. Nós não sabemos do futuro. Então, se você tiver que amar a tua família mais, ame agora. Se você tiver que cuidar mais da tua saúde, cuide agora. Se você tiver que dar o seu melhor no teu trabalho, exercer a tua carreira profissional de uma forma mais excelente, comece a exercer agora. Se você tiver que acertar pendências com pessoas, liberar perdão, quebrar algum tipo de barreira, comece agora. Se você tem que sair do barco, saia agora. Porque o barco, preste bastante atenção, o barco representa um momento de transição. Eu entro no barco, depois eu saio do barco. Mas em muitos casos o barco se transformou em moradia. O que era para te levar de um ponto para outro, acabou se transformando em um estado definitivo. O barco, ele tem a função de te conduzir sempre para um nível mais alto, mas se você opta por ficar dentro do barco, se você opta por permanecer nos mesmos lugares, tendo as mesmas atitudes, você não vai conhecer o significado do que é viver uma alegria nova. No meio daquela grande tempestade, algo incrível aconteceu. O Senhor veio caminhando pelas águas. E nesse caminhar pelas águas, quando aqueles homens se depararam com aquela cena, foi assustador. Realmente, tem experiências no meio da tempestade que são muito assustadoras. São preocupantes. Mexem com as nossas emoções. Muitas vezes na tempestade nós acreditamos que é o fim, mas tem muitos momentos que nós só prestamos atenção naquilo que o Senhor tem a falar quando nós estamos na tempestade. Porque quando você olha para um lado é caos, você olha para o outro é caos, você olha para trás, caos está lá. E aí está o Senhor diante de você dizendo: não tenha medo, sou eu. E olha como que são as coisas. Por mais que nós usamos a colocação, a fé é a loucura do vencedor, a Bíblia fala muito sobre prudência. A Bíblia nos ensina a agirmos com prudência. A Bíblia nos ensina a não nos colocarmos em determinadas condições por uma questão de prudência. Mas por outro lado, o Senhor, muitas vezes, Ele vai estar do lado de fora do barco e Ele vai estar dizendo: saia desse barco, saia dessa condição, venha, estou te chamando. E olha que curioso, né? Existiam 12 homens dentro daquele barco. Os discípulos estavam todos reunidos. Apenas um teve a coragem de colocar os pés para fora.
Existem pessoas que acreditam que, de certa forma, existe uma certa acepção de pessoas. Com algumas sim, com outras não. Para algumas pode, para outras não. Mas perceba que o Senhor chamou para fora do barco quem se manifestou primeiro, quem se colocou na posição de ousadia. Não é que o Senhor não quer derramar sobre a vida de todos, mas o Senhor vai chamar para fora aquele que tiver coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Muitas vezes nós nos deparamos com contextos em que pessoas compartilham experiências incríveis, grandes acontecimentos, e se esses bons testemunhos entram no lugar errado, acaba muitas vezes provocando o sentimento errado. Quando na verdade, o nosso pensamento deve ser: caramba, ele teve a coragem de fazer algo que talvez eu ainda não tive. Talvez o Senhor puxou essa pessoa para um nível mais alto, porque enquanto estava todo mundo lá no barco, e eu estava lá junto no barco, ela estava lá dizendo: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro. Então, o que às vezes acaba diferenciando o resultado de muitas pessoas, é essa coragem para romper com determinados padrões. Porque não tem a menor dúvida, se nessa passagem tivesse mais 2, ou 3, 4, ou 5, ou todos lá dentro dizendo assim: Senhor, nós queremos, eu não tenho a menor dúvida que o Senhor teria dito: venham todos, saiam do barco. E muitas vezes, o bom testemunho de ele pode vir a se tornar a luz no fim do túnel para outros. Então, quando perto de você tem pessoas que você vê que estão rompendo, o meu conselho para você é: se aproxime dessas pessoas de alguma forma. Pegue de certa forma uma carona na coragem dela. Porque o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas é que, ao invés delas estarem juntas, não, você está rompendo, eu quero romper com você. Elas olham para um lado e encontram conforto nas multidões, onde tem um volume maior de pessoas. Elas acabam encontrando uma certa satisfação, que de satisfação não tem nada, em ficar naquele lugar só porque sabe que tem muita gente ali. Sinceramente, não é uma questão de glória, é uma questão de exemplo. Eu vou falar de uma pessoa, de 2 pessoas que estão aqui, só para que elas confirmem o que eu estou falando. Quando eu vejo alguém vivendo algum tipo de experiência, ou viveu alguma experiência muito forte, eu vou até essa pessoa e de alguma forma, ou eu abençoo ela, ou eu peço para ela me abençoar, ou eu honro ela, porque eu quero pegar carona nesse mesmo acontecimento. Está vendo esse casal aqui na frente? Levanta as mãos, Luiz Fernando e Tayana. Agora que todo mundo sabe, eu vou falar. Esse casal aqui, eles vão ser pais. Quando eu fiquei sabendo disso, o que nós fizemos naquele dia? Mandei uma mensagem para eles, fiz questão de presenteá-los, eu e a minha esposa, porque hoje eu estou num barco que eles já saíram, mas eu também quero sair. Por isso, eu tenho que me apoiar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que estar perto de pessoas que estão em lugares que eu gostaria de estar. Eu tenho que tirar forças de onde eu não tenho, para romper, para avançar. Porque é muito fácil eu me apoiar naquele contexto que o barco me oferece, porque o barco, de certa forma, ele transfere que pelo menos onde eu estou é sólido. Mas não porque é sólido, você ainda está vivo, que está te trazendo algum tipo de alegria.
Se você pensar Pedro caminhando sobre as águas, eu acredito que caminhar sobre as águas é bem mais complicado. Mas imagine a realização daquele homem. Eu não sei você. Se o Senhor está diante de mim, em que Ele me chama e eu começo a andar sobre as águas, gente, eu tenho um treco. Eu ia começar a gritar. Eu ia ser tomado por uma alegria muito grande. Então a alegria que você busca, muitas vezes, não é no contexto que você vive. Você vai ter que sair disso para poder viver uma alegria nova. Uma alegria nova, muitas vezes, ela não está ligada a um lugar de paz, mas está ligada a um lugar que vai te desafiar, e vai desafiar para valer, porque não é fácil ter a coragem de dar passos, quando parece que literalmente tudo está contra você, porque as ondas não pararam. Pedro estava andando, as ondas estavam, de certa forma, contra ele, os ventos e tal, mas eu estou lá, eu estou indo. Aquele homem, no momento improvável, ele viveu uma experiência inesquecível. Então, naquele momento, muitas vezes, de maior miséria, aquele momento de maior dor, aquele momento de maior sofrimento, é naquele momento que eu vou viver experiências que vão mudar a minha vida, porque chega de lutar por uma melhora no momento, é uma mudança de vida que nós desejamos. É o que eu quero romper, eu não quero voltar a ser o mesmo Vitor, eu não quero ser o mesmo tipo de pessoa, cometer as mesmas falhas, não, eu quero ir para um nível muito mais alto, como eu quero. Juízes 15, a partir do versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã, e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Aqui no período do livro de Juízes, a nação de Israel, ela ficou marcada por uma inconstância violenta. Uma vida inconstante internamente vai trazer uma vida de altos e baixos aqui fora. Faziam aquilo que o Senhor aprovava, depois de um tempo estavam fazendo aquilo que o Senhor desaprovava. Fazia aquilo que o Senhor aprovava e depois de um tempo estavam fazendo aquilo que o Senhor desaprovava. Nessa brincadeira, a nação de Israel jogou fora anos e anos da vida. Eu não vou lembrar de cor de todos, mas antes de Sansão ser levantado como juiz, nós tivemos Otoniel, Jair, Tolá, Débora, nós tivemos Gideão, nós tivemos vários homens que foram levantados como instrumentos poderosos de mudança. Mas o que é mais doloroso, o que é mais triste? Durante esses períodos em que os inimigos dominaram sobre o povo de Israel, lá diz que durante 8 anos estavam entregues, depois 18 anos, depois 20 anos, 7 anos, porém, nesse contexto aqui, sabe há quanto tempo a nação de Israel estava entregue nas mãos dos filisteus? 40 anos, 40 anos de humilhação, 40 anos de vergonha, 40 anos de dor, e olha qual é o comentário deles: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Vocês vão entender aqui na sequência. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Jurem-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Eles temiam tanto aquele contexto, tanto aquele problema, que quando Sansão ele se levantou e teve uma atitude específica, até para que não fique vago, vou resumir. Sansão tinha uma mulher, ele foi para ver a sua mulher, o pai da sua esposa não deixou ele vê-la, e aí no final ele vira e fala assim para Sansão: o que acabou acontecendo é que eu pensei que você odiava a minha filha, então eu dei a minha filha para um companheiro seu. Aquilo deixou Sansão furioso. Sansão ficou incomodado ao extremo. O que Sansão fez? Ele pegou cerca de 300 raposas, amarrou 2 a 2,
amarrou uma tocha no rabo delas e soltou essas raposas nas plantações dos filisteus. O que aconteceu? Tudo pegou fogo. E os inimigos, numa reação furiosa, foram e tiraram a vida do sogro e da mulher. E aí Sansão ficou transtornado. Sansão, ele ficou extremamente transformado, ele agiu com muita fúria, ele foi e matou vários daqueles inimigos, matou, foi tirando a vida, foi lutando, porque ele queria se vingar. E nisso, os inimigos vieram até o povo de Deus, e o povo de Deus estava tão acomodado, que eles disseram: você não sabe que os inimigos têm poder sobre nós? É loucura você saber que algo tem poder sobre você e você está aceitando aquele contexto. É loucura você ver que algo está te escravizando e algo está te prendendo e você não tem poder de reação, você não se levanta, você não faz nada para mudar. E olha como que são as coisas. Sansão, para quem não sabe, ele nasceu com um único propósito: libertar a nação de Israel. O que aquela nação estava fazendo? Se voltando contra quem ela não poderia se voltar. Estava se voltando literalmente com aquele que seria o canal de bênçãos que o Senhor tinha separado para mudar aquele contexto. Mas olha como o medo nos cega. Olha como muitas vezes a aceitação de um determinado contexto acaba influenciando diretamente nas nossas ações e reações. Aqui nós vemos um aliado se voltando contra o outro. Seria o mesmo quando nós estamos passando por problemas difíceis, e aí um familiar começa a lutar contra o outro, é o marido contra a esposa, são os pais contra os filhos contra os pais, quando na verdade, toda a fúria, todo o bom posicionamento tem que ser direcionado para o problema, e não para quem veio para resolver o problema. Mas eles estavam entregues, porque eles temiam. Então na cabeça deles, é melhor ficar mais um tempo aqui, do que alguém se levantar para mudar aquela realidade. Certamente que não responderam, somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. Não mataremos você. Sinceramente, não matar e entregar algumas coisas na minha vida dá praticamente na mesma. Não matar a solução, mas também não fazer uso daquilo que pode ser uma solução para você, dá basicamente na mesma. Tem pessoas que muitas vezes tentam se convencer: não, mas eu não fiz nada. Mas aí que está, o não fazer nada foi catastrófico para a tua vida. O deixar de fazer algumas coisas por você acreditar que é menos pior, não tornou melhor a tua situação, muito pelo contrário. Então eles os prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. A Bíblia faz questão de dar esse detalhe: 2 cordas novas. Elas não estavam desgastadas, elas não estavam firmes, vamos colocar dessa forma, elas estavam no ápice da sua função. Se teve um momento que essas cordas foram resistentes, foi exatamente agora. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos. Contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. Contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas de seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. As cordas estavam no ápice da sua força. E quando o Espírito do Senhor veio, o que ele fez foi isso aqui, ó. Mesmo coisas tão resistentes foram arrebentadas facilmente. Quando o Espírito ele entra em ação, ele promove 2 coisas dentro de nós. Vamos juntos, levante a sua voz. Indignação e força para romper.
De novo, indignação e força para romper. Ele promove, é derramado sobre a sua vida. Só que somos nós que escolhemos se nós vamos fazer este movimento, o arrebentar, o sair, ou continuar assim. Quer ver uma coisa? Quem aqui já viveu a experiência de estar sendo pregada uma mensagem, ou uma oração estar sendo realizada, e aí durante aquela mensagem, durante aquele momento, algo começou a acontecer dentro de você, aí a tua mente já começou a ir lá naquele lugar que você sabia que você precisava resolver algumas questões, e naquele momento você foi tomado de uma força que você não sabia explicar, dentro de você estava decidido, eu vou fazer, eu vou tomar essa decisão, eu vou ter esse posicionamento. Quem já viveu essa experiência, levanta as mãos por favor. Sabe o que aconteceu em muitos casos? O Espírito veio, ele se manifestou dessa forma, mas muitos não tiveram a coragem para chegar lá diante das cordas e fazer assim, chega. Aí você saiu da igreja incendiado, cheio de convicção, pronto para encarar, e aí você chegou lá diante da situação como um pavio apagado, já não tinha fogo, já não tinha força, já não tinha nada. A unção, o favor, o agir do Espírito aqui nessa ocasião, ele veio para que fosse usado aquele poder na hora, naquele momento. É para aquela oportunidade. Lembra? A mudança que eu preciso começa hoje, agora. Parecia que ele ia ficar rendido em relação àquela situação. Mas aquela situação não pôde com ele, uma vez que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Não importa o que te prende hoje. Traumas do passado, experiências dolorosas, problemas financeiros vários, questões internas, sentimentais, familiares, conjugais. Hoje você tem a unção para dizer, chega, não vai me prender, não vai me escravizar. Se coloque de pé todos, por favor. Ao encontrar uma queixada de jumento, que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 inimigos. Nós temos várias e várias passagens na Bíblia que deixam muito claro que o Senhor, Ele nos dá vitória com aquilo que nós temos. E mesmo que você diminua aquilo que você tem, seja recursos, seja o lugar onde você está, seja aquilo que você tem nas suas mãos, isso não muda o fato que quando você é um homem tomado pelo Espírito Santo, você não precisa de muito aqui fora para promover um estrago em relação àquilo que luta contra você. A queixada de jumento, como o próprio nome diz, não era um instrumento de batalha, mas o pouco nas mãos de um homem conduzido pelo Espírito Santo, ele se transforma em muito, muita coisa, dá para fazer muita coisa. Só que muitos não conseguem ter acesso a essa queixada porque continuam amarrados. Então perceba que existe uma sequência. A sequência, a indignação, está errado. Segundo, romper. Terceiro, pegar aquilo que está
disponível perto de você. Até porque a distância para algumas coisas continua sendo objeto de justificativa para muitos. Não, eu não consigo, está muito longe de mim. E o Senhor muitas vezes diz: o que está ao teu redor, filho? Olha aí. Se recordam de Gideão? Quando os inimigos estavam vindo com força total, o Senhor disse: vai com a força que você tem. Se recordam da viúva do azeite? Quando ela estava prestes a perder o seu filho, o homem de Deus perguntou para ela: o que você tem dentro de casa? Muitas vezes a gente está olhando para longe, falando: não tem como mudar, porque está longe, como que eu vou chegar naquilo lá? Não tem como você chegar naquilo lá, se você não começar a usar isso daqui. E muitas vezes, mesmo que você não tenha um objeto, um lugar de trabalho, recursos, estrutura, você tem algo muito poderoso: o poder de uma declaração de fé. Declare isso, por favor, vamos juntos. Se eu posso declarar, mais forte, se eu posso declarar, eu posso viver. Se você pode declarar, você pode viver. Se você consegue enxergar com os olhos da fé, você consegue alcançar. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 inimigos. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele local de Ramat-Leí. Sabe por que Sansão jogou fora a queixada? Porque ele sabia que a vitória dele tinha vindo do Senhor e não da queixada. Nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes o Senhor usa de circunstâncias, objetos, pessoas, contextos, Ele usa de várias formas para nos abençoar. Mas não se esqueça que está ligado a uma fonte de poder. Se eu me agarro demais àquilo, eu acabo fazendo daquilo objeto de idolatria. Muitas vezes o Senhor pode enviar pessoas para perto de você, para serem um canal de bênçãos na sua vida. Mas cuidado para não fazer dessa pessoa um Deus na sua vida. Porque a pessoa, ela foi enviada por alguém. Esse alguém é mais importante do que a pessoa que chegou até você. Tome cuidado com aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos, para que aquilo que o Senhor colocou não se torne o seu novo Senhor. Ele tinha tanta certeza que tinha sido o Senhor, que quando ele acabou de usar, ele fez isso aqui, ó. Mas muitos, infelizmente, fazem isso aqui, ó. Momento de descontração. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis aí? Lembra do Sméagol? Eu tô com a vozinha do Sméagol aqui, tá ruim. O que ele fazia? O que ele falava? Meu precioso. Quando na verdade, aquele é o meu precioso. O que ele usa aqui é apenas um instrumento, é um meio de bênção. É um processo para eu ser honrado. O mais precioso, o mais importante, o mais relevante na minha vida é Ele, a presença dEle. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Nós vencemos a batalha, mas não quer dizer que a batalha, ela não vai te cansar muitas vezes. Ele entrou numa luta que exigiu muito dele.
deixou ele numa condição em que ele se viu ali no limite, ao ponto de dizer: Senhor, morrerei eu agora? Só que mesmo naquela condição, mesmo com sede, mesmo com dor, mesmo com fome, mesmo endividado, mesmo perdendo a minha família, mesmo doente, mesmo enfrentando um momento muito difícil, diga assim: ele clamou. O que você vai fazer durante os seus momentos de dificuldade? Clamar. Deus então abriu a cavidade que há em Leí, e dela saiu água. Depois de beber água, Sansão recuperou as forças e se sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Hacoré, que até o dia de hoje está em Leí. Essa fonte que se chama fonte daquele que clama. Feche os seus olhos, por favor. Se você tiver com o seu projeto, com ele no seu coração, por favor. Deus, Ele é com você. Ele capacita você. Se dentro do teu coração, de alguma forma, você foi tomado por alguma indignação, algum incômodo, não deixa de ser uma manifestação do próprio Espírito dizendo: não está certo, chegou o momento de se levantar. Não está certo o que está acontecendo, chegou o momento de você lutar. Não está certo esse contexto, chegou o momento de você batalhar. E não espere que os outros lutem uma batalha que muitas vezes nem você está disposto a batalhar. Então você tem que dizer: Senhor, eu me levanto como Sansão, eu me levanto como uma Débora, eu me levanto como um Otoniel, eu me levanto como um Gideão. Eu sou um libertador da minha casa, eu sou um libertador no meu trabalho, e eu não vou tolerar mais este caos, essa dor. Eu não vou tolerar esse sofrimento. Não seja acomodado com o caos. O ser humano, ele tem uma qualidade que ela pode se transformar numa grande maldição. O ser humano, ele sabe se adaptar. A adaptação fez com que o ser humano crescesse em muitas coisas, mas também é retrocesso. Quando você se adapta à dor, quando você se adapta ao caos, o caos começa a fazer parte da tua vida, mas não é a sua vida. É só um momento. Não tolere, não aceite. Se você sabe que o inimigo tem dominado sobre você, sobre a tua casa, você tem que se levantar com muita força dizendo: eu estou colocando um ponto final, eu estou dando um basta. Eu não vou aceitar o caos, eu não vou aceitar a dor, eu não vou aceitar viver nem mais um dia sequer preso a este contexto que tem sugado vida, energia, tem me roubado na alegria. Isso não acontece mais. Ele é com você. Ele vai te capacitar, Ele vai te conduzir. Você não está sozinho nessa batalha. Pelo Espírito eu digo: você não está sozinho nessa batalha. Ele vai te acompanhar, Ele vai te conduzir, Ele vai te capacitar, Ele vai te guiar. E naquilo que você estiver nas mãos, Ele vai te dar grandes vitórias. Diga isso no teu lugar: meu Deus, eu me levanto com muita força. Eu me levanto com muita força. Eu me apoio no Senhor, no teu poder, na tua imensa capacidade. E eu não vou tolerar nem mais um dia sequer de caos. Muito pelo contrário, eu não vou aceitar aquilo que eu não devo aceitar. Eu não vou aceitar aquilo que o Espírito está falando no meu coração que não está certo. Eu vou me levantar com muita força, com muito poder, com muita ousadia. E eu sei que a vitória é minha. Não se sinta intimidado. Não dê como perdido uma causa que ainda não terminou. Deus vai te favorecer, Ele vai te conduzir a uma vitória extraordinária. Com o seu pouco, Deus fará grandes coisas. Com aquilo que parece ser pequeno, Ele vai te honrar, Ele vai te favorecer, Ele vai mudar a tua história.
Ele quer fazer. Ele quer fazer. Você tem tudo para terminar o seu ano de uma forma diferente. Então coloque a força na tua vida e diga isso: meu Deus, eu não vou terminar o ano da mesma forma. Eu não vou terminar o ano da mesma forma. Eu não vou terminar preso, escravo a esse mesmo contexto. Não, Senhor, eu não vou aceitar. Espírito Santo, se aposse dela agora. Espírito, vai até ela, vai, Espírito Santo, vai com muita força, Espírito, e levante ela, fortaleça ela, que de hoje em diante ela saia daqui decidida a fazer tudo diferente, que ela saia daqui decidida a lutar, a encarar, a ser esse canal de mudanças do lugar onde ela está hoje. Ah, Senhor, nós não vamos perder as nossas guerras. Nós não vamos perder as nossas guerras. Nós vamos terminar por cabeça. Nós vamos terminar por cima. O teu povo terminará por cabeça, por cima, abençoados. Quando ele achou que tudo tinha acabado, ele ainda teve fé para clamar. E aquela fonte recobrou o ânimo dele. Ele bebeu água. Ele literalmente foi cheio naquele momento. E ele recuperou as forças por completo. Se te falta força, diga ao Senhor. Diga: meu Deus, eu preciso de ajuda. Meu Deus, eu quero romper com isso. Eu quero romper com isso, Senhor. Meu Deus, eu quero romper com isso. Eu não quero mais viver o mesmo tipo de resultado. Eu não quero viver, meu Deus, o mesmo padrão. Meu Deus, eu clamo a Ti. Eu quero beber das águas do Teu Espírito Santo. Eu quero ser fortalecido. E eu vou tirar forças de onde não tenho. E eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou encarar. Meu Deus, eu oro com o Teu povo por mudanças. Eu oro por reviravoltas. Eu declaro pela fé: algo incrível vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor é um Deus grande, um Deus incomparável, um Deus que faz coisas surpreendentes. Eu peço, meu Deus, se manifeste nesse final de ano. Meu Deus, um só naquele tempo, Sansão, foi o suficiente para vencer 1000 inimigos. Eu duvido que o teu povo tenha 1000 problemas. Então, meu Deus, eu oro pela vitória do teu povo. 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 E nós vencemos cada uma das batalhas. Nós vencemos cada um dos inimigos, cada uma das adversidades. O inimigo, ele não prevalecerá mais. Chega! O Senhor está do nosso lado, então a vitória é nossa. A vitória é nossa. Dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. E diga: meu Deus, envia os teus anjos para este lugar. Meu Deus, envia os teus anjos para este lugar. Se é a tua empresa, se é a tua casa, se é no meio da tua família, ou se você está intercedendo por alguém, apresente o nome dessa pessoa e diga: meu Deus, neste lugar eu vou viver uma grande vitória. Neste lugar eu estou vencendo as minhas batalhas. Neste lugar eu estou sendo honrado. Eu serei colocado por cabeça, por cima. Neste lugar eu vou viver o impossível do Senhor. Neste lugar o impossível vai se curvar diante da minha vida. Neste lugar eu serei favorecido. Neste lugar que eu chorei tantas vezes, eu vou me alegrar como nunca, em nome de Jesus. Volte à sua posição original. Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão se sentindo cansadas, todas as pessoas que estão se sentindo fracas. Eu oro por todos aqueles que têm aquela sensação que existe um peso grande sobre a vida. E eu quero ordenar, não é um pedido, é uma ordem. Tudo aquilo que tem pesado, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem sido uma carga pesada sobre a vida dela, eu ordeno: saia! Todo mal que por muito tempo teve poder sobre a vida dela,
toda influência negativa que tem agido no coração, na mente, no coração, na mente, no coração, na mente, todo mal que tem atacado a mente dela, ela tem sido tomada por preocupações, medos, incertezas. Toda influência que tem pesado o coração dela, muitas vezes ela não sabe nem de onde é, mas está pesado, está ruim. Eu dou uma ordem agora: toda influência maligna, toda influência diabólica, toda carga demoníaca, casta de demônios, falange de demônios, potestade de demônios, toda obra negativa, toda fúria do inferno que tem lutado para puxá-la para este nível de fraqueza, para esse nível de aceitação, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Que ela seja fortalecida neste momento, Senhor. Que ela seja fortalecida pelo Teu Espírito. Que ela seja renovada neste momento. Que ela tire forças literalmente de onde não tem, mas ela não vai parar. Que ela seja renovada agora, Senhor. Que ela veja a paz, a tranquilidade tomando o coração dela. Que ela veja o Senhor fortalecendo ela, a mente dela. Que ela seja blindada, guardada, protegida e resguardada pelo Senhor. E eu oro, meu Pai, esse final de ano será um estrondo na vida dela. Ela vai entrar no ano novo, mas os problemas velhos não vão acompanhá-las. Ela entrará em 2025, mas as batalhas de 2024 serão vencidas agora, serão superadas agora. A vitória dela, ela é mais do que vencedora, é vencedora em todas as batalhas dela. Ela já é mais do que vencedora. Ela vai terminar por cabeça, por cima, abençoada de todas as formas possíveis, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que esse final de ano será o melhor da tua história de vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.